Na minha casa, sempre foi eu, minha mãe e o meu irmão mais velho. O meu pai, eu não lembro dele, pois a minha mãe disse que ela se envolveu com ele assim quando ela era muito nova. Aí ela engravidou do meu irmão, eles foram morar juntos. Mas com o tempo ele começou a beber e se tornou muito agressivo. Aí quando ela engravidou de mim, o meu pai se tornou ainda mais agressivo. Quando eu completei uns 2 anos de idade, ele foi embora e nunca mais voltou. A gente morava numa comunidade bem na entrada do morro. Nossa casa era muito humilde, porque só minha mãe trabalhava para nos sustentar. Era uma vida muito difícil, mas eu era feliz. Eu amava minha mãe, eu amava meu irmão, mas que tudo nessa vida, assim. E eu sei que eles me amavam muito também. Eu e meu irmão, a gente vivia muito solto, porque a minha mãe ela trabalhava o dia inteiro. Então a gente ficava brincando na rua com nossos amigos, ou a gente ficava na casa de vizinho. Mas mesmo assim, a gente crescendo solto, eu e meu irmão, nós éramos muito parceiros, muito mesmo. A nossa comunidade ela era bem tranquila. E o morro também. Mas às vezes alguns caras de outra facção, eles entravam no morro. Mas quando eles subiam, a gente se enfiava dentro de casa e não saía por nada, até parar de ouvir os disparos. Porque todas as vezes que esses caras subiam o morro, era certeza que ia sair tiroteio lá em cima. E aí sempre tinha bala perdida. E a nossa mãe sempre nos alertava: quando vocês virem esses caras subindo, entrem para dentro de casa e fiquem agachados. E assim era a nossa vida, desde que eu me lembro. A gente sempre morou ali naquela comunidade. Claro que minha mãe pensava, né? Ela queria sair dali, pois ela sentia medo por mim e pelo meu irmão. Mas sair dali e ir para onde? A gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel mais caro, não tínhamos parente por perto. Apesar da minha mãe sentir um pouco de medo de morar ali, e eu saber que era perigoso, eu gostava dali. Eu tinha muita liberdade, eu tinha muitos amigos ali. Minha mãe, ela não gostava que eu e meu irmão subíssemos no morro. Mas claro que a gente subia. No começo, a gente subia escondido. Depois que a gente cresceu um pouco, a gente subia direto, porque a gente tinha muitos amigos lá. Quando eu cheguei na minha adolescência, ficava fascinada com os bailes que tinha lá no morro. Morria de vontade de ir, mas a minha mãe não deixava. Meu irmão, ele era 2 anos mais velho que eu. Ele tinha 15 anos quando ele começou a ir nos bailes. Nossa, quando ele chegava, eu enchia ele de perguntas para saber como que era. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a me envolver com um garoto dali. Na verdade, ele morava lá em cima. E foi com ele a primeira vez que eu fui no baile. A minha mãe não sabia do nosso envolvimento, porque ele mexia com algumas coisas erradas, assim. Mas no dia que eu fui no baile escondido, eu disse pra minha mãe que eu ia dormir na casa de uma amiga, que morava ali na comunidade mesmo. Eu tinha combinado essa história com a minha amiga, né? O meu irmão me viu lá no baile, mas como eu disse, a gente era muito parceiro. E aí ele não contou nada pra minha mãe. Mas conforme o tempo foi passando, eu não queria ficar mentindo para minha mãe. Eu queria poder andar de mão dadas com meu namorado, poder mostrar para o mundo que era ele que eu amava. Foi aí que eu contei para minha mãe que eu estava namorando. E quando eu disse quem era, ela quase ficou doida, porque ali na comunidade todo mundo conhecia a fama dele. E contei para ela também que eu já tinha ido no baile com ele. Eu lembro que nesse dia ela brigou, ela gritou, mas eu disse que nada ia fazer eu me separar dele. E se ela tentasse me fazer separar dele, eu fugia de casa. Eu sei que ela não gostou disso, mas ela ficou muito magoada. Mas, para evitar que eu fugisse, né, ela acabou aceitando. Foi assim nosso namoro, cada vez mais sério. Meu amor por ele só aumentava. E sobre os bailes lá no morro, a gente não perdia nenhum. Até que os bailes do morro começaram a ficar perigosos, assim. Meu irmão parou de ir no baile. Mas eu continuei. Um dia eu estava de boa lá no baile com meu namorado e de repente o cara das outras facções começaram a planejar a invasão. Eles fecharam a entrada do morro. Ninguém mais sobe e ninguém mais desce. A gente vai invadir o baile. Nossa, minha mãe e meu irmão que estavam lá embaixo entraram em desespero. Quem estava lá em cima não sabia nada do que estava acontecendo lá embaixo. Essa era a pior preocupação deles. Eles estavam no pé do morro, bem na entrada, muito nervoso. A minha mãe chorava muito. Os caras tinham feito uma barreira. E só quem era morador podia subir ou descer. Porque realmente o alvo deles era o baile. Meu irmão, num ato de desespero, uma mistura de medo e amor que sentia por mim, ele chamou um mototáxi e disse: sobe. Na hora o cara falou pra ele: você tá doido? Meu irmão falou assim: eu preciso subir, é caso de vida ou morte. E assim foram eles. Era muita gente subindo, era muita gente descendo, aquela correria toda. Assim, algumas motos estavam sendo paradas na barreira. Foi quando eles passaram e os caras mandaram ele parar. O mototáxi, por distração, não sei, ele não viu o sinal para parar e seguiu. Foi quando um dos caras apontou a arma para a moto. E aí a minha mãe gritou: não,
Ele é morador! Mas nada adiantou. Eles atiraram e a bala acertou em cheio a costa do meu irmão. Ele caiu da moto, a minha mãe correu até ele já agonizando. Ele disse para minha mãe: eu amo a senhora. E disse para minha irmã que eu amo ela também. Foi por amor. E assim foi. A minha mãe sofrendo lá embaixo e eu lá em cima. Até que os caras da facção rival, eles invadiram. Eu e meu namorado, a gente correu. Conseguiu se esconder e escapar. Algumas pessoas morreram. Muita gente ficou ferido. Nossa, foi muito triste. Quando a confusão passou e a correria diminuiu, um rapaz correu até mim e disse: seu irmão foi baleado. Na hora eu pensei, que cara doido, meu irmão nem estava no baile. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando vimos que estava mais seguro assim, meu namorado desceu. Ele me levou até minha casa. Eu fiquei muito nervosa quando eu vi que minha mãe nem meu irmão estava em casa. Foi quando uma vizinha disse: você não está sabendo? Ninguém te avisou? Nossa, meu coração, ele disparou assim. O que aconteceu? Cadê a minha mãe? Cadê o meu irmão? Aí essa vizinha me contou tudo o que tinha acontecido. Nossa, o meu mundo desabou ali. Corri para o hospital ao encontro da minha mãe. Quando eu cheguei no hospital, ela chorava muito. Eu corri até ela e abracei. Pelo olhar dela eu já percebi que ele tinha partido. E ainda ela me disse: ele falou que te ama, que ele estava indo te chamar por amor. Naquele momento, meu coração se quebrou em pedaços. Eu sofro até hoje com a morte do meu irmão. Eu sei que um pedaço do meu coração morreu junto com ele. Todos os dias eu me lembro dele. Eu lembro da nossa infância, dos bons momentos que vivemos juntos. Eu sei que a culpa da morte dele é minha. Se eu não estivesse lá em cima, ele não teria morrido. Depois que aconteceu, a minha mãe ela entrou em depressão. Ela melhora às vezes, mas ela vive tendo recaída. Ela não conseguiu mais trabalhar. Hoje a gente mora com aquele meu namorado. Eu estou grávida dele, 6 meses. Eu tenho medo por mim. Eu tenho medo pela minha mãe. Eu tenho medo pelo meu filho que está chegando. Porque hoje eu vejo que estar com ele ou andar com ele é perigoso, pois ele ainda mexe com aquelas coisas erradas. Mas eu não tenho outra saída. Ou é ficar com ele, ou é ir embora. Mas se eu for embora, para onde que eu vou? Se você gostou da história ou gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like. Me mande sua história que eu conto ela aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo.